Leitura 326, Romanos, 8 a 10, Projeto 365, 22 de novembro de 2023, Romanos 8. Paulo está prestes a concluir o seu argumento acerca da lei do pecado e as gloriosas vantagens de estar ligado a Cristo. Ele nos mostra que em Jesus, nenhuma condenação há. A lei não possui essa capacidade porque está enfraquecida pelo pecado. Refeitos em Jesus e guiados pelo Espírito Santo, agora a nossa forma de pensar foi renovada. A nossa mente está voltada para as coisas do Espírito, que nos conduz à vida e à paz. Como filhos de Deus temos a confiança de que nenhuma condenação há para os que creem e que nada poderá nos separar desse amor. Não importa quão árduos sejam os sofrimentos presentes, a glória futura é muito superior. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Nenhuma condenação em Jesus Cristo. A mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Filhos de Deus. O sofrimento do presente e a glória futura. A esperança e a atuação do Espírito Santo. Predestinados à semelhança do Filho. Quem nos separará de Jesus Cristo? Mais que vencedores. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma vez que fomos libertos do poder do pecado e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos livres de toda e qualquer acusação. Isso é realmente maravilhoso. Pois, como escravos do pecado, não há como viver a vontade de Deus nem a vida abundante que o Senhor Jesus preparou para nós. Ou seja, só em Cristo podemos viver a melhor versão desta vida. É impressionante o poder que o pecado tinha sobre nós. Era um poder de morte literal e um poder de morte sobre o nosso desempenho. Porque quando estamos sendo dominados pelos vícios e paixões deste mundo, acabamos nos auto-sabotando. Muitas pessoas talentosas acabam morrendo cedo demais ou desperdiçando seus dons com nada e chegando a lugar nenhum. Mas em Cristo Jesus é tudo muito diferente. Nele não vivemos sob condenação, mas sob a aprovação de Deus. Deus está torcendo por nós e trabalhando para que tudo coopere a nosso favor. Até as mais severas tragédias contribuem para o nosso bem. Romanos 9. Paulo abre o seu coração e revela a sua tristeza em relação aos israelitas. A incredulidade deles em relação a Jesus Cristo os mantém longe do Deus vivo e das suas promessas. Logo a promessa feita a Abraão é questionada. Será que ela falhou? Paulo responde que não, porque a promessa é feita a judeus e gentios. Isso é parte da escolha e da soberania de Deus que não pode ser questionada, afinal ele é o Senhor. Dessa maneira, chegar-se a Deus é algo que só pode ser alcançado pela fé. E isto está à disposição de judeus e gentios, não mais pela lei. A tristeza de Paulo pelos israelitas. A palavra de Deus não falhou. Deus não é injusto. A vontade e o propósito de Deus. O povo de Deus. Gentios e judeus. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Não é raro encontrar alguém que pelos mais diversos motivos abandonou a fé em Jesus. Seja pela decepção com seu pastor, ou com os irmãos das igrejas, ou por causa da ganância de lobos vestidos de ovelhas, ou até mesmo por sua própria conduta, o fato é que muitas pessoas abandonam a fé. Contudo, em Romanos 9, 6 a 13, o Espírito Santo nos mostra que isso acontece, não porque a palavra de Deus falhou, mas pelo fato de que nem todos que têm o desejo de servir a Jesus são de fato cristãos. Tenho consciência de que neste trecho bíblico ele está fazendo referência aos israelitas, mas isso não anula o fato de que o mesmo pode ser dito sobre os cristãos. Afinal, o próprio Senhor Jesus deixou claro que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ao olhar para a vida de alguém que abandonou a Cristo, não podemos pensar que o problema está com Deus ou com a sua palavra. Estes dois jamais falharam ou falharão. Romanos 10. Paulo fala mais uma vez sobre o seu amor pelos israelitas e como ele deseja que Deus os salve. Ele destaca que o zelo e a prática da justiça deles não provém do conhecimento. Em seguida, ele revela que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
O caminho para a salvação passa obrigatoriamente pela pessoa de Jesus, não existe outro. Mas como essa fé é gerada nas pessoas? Através do ouvir a verdade sagrada. Obviamente que em nossos dias as formas de comunicação são mais diversas que nos dias de Paulo, em que a principal forma de comunicar a mensagem era por meio do discurso. Hoje, com a tecnologia e o avanço, ouvir a palavra de Deus pode ser feita de várias maneiras. O importante é que as pessoas recebam a mensagem. O zelo dos judeus não vem do conhecimento. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como Israel recebeu a mensagem, a fé vem por se ouvir a mensagem. Biológica e espiritualmente falando, somos impulsionados a acreditar naquilo que ouvimos. O que ouvimos gera fé em nós e a frequência com que ouvimos fortalecerá essa fé. É sob essa perspectiva que o Espírito Santo fala conosco em Romanos 10:14-17, deixando clara a necessidade de pregarmos o Evangelho a todas as nações. A prioridade da igreja não é construir um belo templo, ou ter os melhores instrumentos musicais ou o que há de mais moderno em tecnologia de apresentação. A nossa prioridade como igreja é tornar a mensagem do Evangelho de Jesus conhecida, pois quanto mais anunciada ela for, mais fé irá gerar nos corações perdidos. Os pés dos que anunciam essa boa notícia são considerados belos, pois se movem em direção ao mais belo dos propósitos. A melhor forma de viver a vontade de Deus e com propósito é fazendo com que suas ações tornem Jesus conhecido. Quanto mais audível ele for em sua vida, mais fé você vai gerar nos corações dos incrédulos.